Olá, se você não me conhece, eu sou Larissa Valoni, eu sou farmacêutica e consultora de amamentação e ajudo as mulheres a se prepararem para a sua amamentação. Mas hoje a história que eu vou contar é um relato pessoal meu de quando foi que eu voltei a trabalhar e o Pietro ainda mamava. Primeiramente, para você que não sabe, né, é possível voltar a trabalhar e continuar amamentando. Eu tô aqui, voltei a trabalhar quando o Pietro tinha 8 meses e continuei amamentando. Mas por que tantos bebês param de mamar depois que a mãe volta a trabalhar? Não é porque a produção de leite diminui, né? Ou porque esse bebê esquece como mamar. É porque geralmente se usa ou chupeta ou mamadeira, ou geralmente os dois. E quando usa chupeta e mamadeira, o bebê desaprende a mamar. Então quando ele vai pro peito, ele não sabe o que fazer. Ele faz um movimento errado, não sai leite, e ele fica revoltado, né? Não tá dando certo aquele negócio. Então, a grande sacada para, se você quer voltar ao trabalho e continuar amamentando e para seguir as recomendações oficiais e promover a melhor saúde para o seu bebê, é utilizar copo ou colher para oferecer leite para o bebê. Copo aberto mesmo, esses de dose que a gente usa, ou copo americano, dependendo da idade do bebê, ou então colher ou colher dosadora. Quando eu voltei a trabalhar, eu podia voltar a trabalhar só meio período. E o Pietro estava com 8 meses. E até 1 ano de idade, o principal alimento do bebê é o leite materno. Então, era essencial que ele continuasse tomando meu leite, mesmo quando eu não estivesse com ele. E por isso, né, eu optei por uma escola que oferecesse o leite para ele. Então, era uma escola particular e que falou que trabalhava, né, desse jeito, oferecendo leite da própria mãe. A gente eu ordenhava e mandava, né, pra lá, daí eles esquentavam na hora de oferecer. E aí eu falei que ia dar no copinho, não dei outra opção pra escola. E eles falaram assim: mas no copinho? Como assim? Por que na mamadeira? A gente nunca deu, a gente sempre deu na mamadeira. Eu falei, não, porque eu quero continuar amamentando e eu sei que a mamadeira atrapalha. E não só nisso, tá, gente? Atrapalha também na saúde do bebê. Mas o principal, né, nesse momento, era a forma de alimentação dele. Então, como ele estava adaptado já ao copo, então ele já, né, estava na introdução alimentar, já fazia 3 meses, tomava sozinho, então era de boa. Então eu falei, não, ele tá adaptado, dá tudo certo, não sei o quê. Não mostrei que eu tava nervosa, não mostrei que eu tava com medo de não dar certo. Eu fui, assim, bem positiva. E aí, óbvio, deu tudo certo. Eu mandava 2 copinhos, um pra água e um pro leite. E oferecia o meu leite lá, ordenhado, aquecendo lá. Eu não mandava nem congelado, já mandava descongelado. E eles ofereciam, porque era pouco tempo que ele fica lá. E aí, com 1 aninho e pouquinho, ele foi pra escola pública. E aí lá não tinha opção de mandar alguma coisa. Obrigatoriamente tem que ser o que o município envia para a escola, né? E é claro que eles enviam mamadeiras, né? E aí com isso eu falei assim, não, mas não pode dar mamadeira para ele. Expliquei todos os malefícios de usar mamadeira e que era simples, já que ele tinha uma mamadeira, o copo nada mais é do que uma mamadeira sem o bico, então era só tirar o bico e oferecer para ele. Ele já tinha 1 ano e 3 meses, tava super adaptado, então, né, ia ser super tranquilo, já bebia assim, melhor que a gente, sem derramar. E aí eles falaram que então ok, que iam fazer assim como eu tinha conversado, porque eu não podia mandar o meu copo para lá. E aí, na primeira semana de aula, e aí era integral, então ele ficava 12 horas, quase 12 horas lá, 11 horas lá na escola. E aí eu percebi que ele começou a doer meu peito. E eu, né, como eu estudei tudo sobre a amamentação, quando eu estava grávida, eu não tive dor no peito, eu não tive problemas na amamentação, porque eu sabia como fazer, né? Já estava preparada para amamentação. E então, começou a doer, e eu já era consultora de amamentação, já sabia o que fazer, e não estava dando certo nada que eu fazia. Virei pro meu marido e falei, estão dando mamadeira para ele, não é possível. E aí, nisso, já foram alguns dias, porque, né, tinham falado que iam dar no copo. E aí, passou uns 3 dias, eu falei, não é possível, tá doendo muito, vou lá. Cheguei lá e realmente estavam dando na mamadeira. Aí, nesse momento, né, já tinham descumprido o que eu tinha conversado, então eu cheguei e conversei seriamente com a direção pedagógica, com a professora, com a cozinheira, com toda a equipe da escola e expliquei que não era assim que funcionava, que ele não ia usar mamadeira,
porque mamadeira faz mal, que tá nas diretrizes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, na cartilha da mulher que amamenta e retorna ao trabalho, e que iam ter que respeitar minha decisão, porque não é minha decisão, é a decisão dos órgãos de saúde. A gente tem lei para proteger a mulher que amamenta, e eles não podiam fazer isso. E aí todo mundo foi muito solícito, e aí simplesmente trocaram a mamadeira por um copinho das séries maiores, porque as crianças maiores tomavam no copo, e pronto, gente. E aí eu chegava todo dia e já tava, né, a cozinheira preparando, e eu via a bandeja, assim, com todas as mamadeiras e só o copinho dele. Eu não sabia se eu ficava feliz porque não estavam dando mamadeira para mim, ou triste porque estavam dando mamadeira para todas as outras crianças. E aí, né, eu acho que é muito importante, né, contar a história, porque é tão importante entender a necessidade de não dar a mamadeira para que o bebê continue sendo amamentado e proteja, né, ele dos riscos dos bicos, tanto quanto que é possível conversar nas escolas, por mais que elas sejam públicas. A escola pública está para servir a gente e não para a gente servir elas. A gente paga imposto para que ela esteja funcionando, e elas precisam seguir o ECA e seguir as diretrizes do país que a gente está. Então não é porque que é cultural usar chupeta e mamadeira que eles podem obrigar a gente a usar nos nossos filhos, sendo que a gente tem NBCAL, que são as leis que protegem contra os bicos, a promoção e o incentivo ao uso. A gente tem o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, que protegem eles de danos causados pelos órgãos e pelas pessoas, pela sociedade, e a gente tem todas as diretrizes do Ministério da Saúde e da OMS protegendo a mulher que amamenta e o bebê que é amamentado. Então, a gente tem condições de brigar. Se fosse preciso, eu iria brigar. Eu já estava assim, na ponta da língua o que eu ia fazer. É que eles realmente acataram assim que eu mostrei que realmente não tinha discussão, porque senão ia ter que ir para a prefeitura, ia ter que conversar com a Secretaria de Saúde, ia ter que entrar a Secretaria de Ensino, mas não precisam. Ficar aí o meu relato para vocês conhecerem um pouco mais, e compartilha para mais mães que querem continuar amamentando saberem dessa história. Para quem não sabe, a Olga Carpe do Amamente Mais, ela é especialista em retorno ao trabalho, e ela ensina exatamente como você voltar ao trabalho e continuar amamentando. Eu trabalho especialmente com as gestantes para ensiná-las o que fazer para conseguir amamentar e para não correr todos esses riscos eminentes que a sociedade nos traz. E eu espero, então, que tenha servido para você essa história e que te ajude, então, a talvez tranquilizar e a talvez ficar atenta aos sinais de confusão de bico, confusão de fluxo, para, né, você ter certeza que não estão dando bicos para o seu bebê, e que você continue amamentando até quando você e seu bebê quiserem. Tchau!